Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana nós vamos continuar tratando da programação paralela e veremos como realizar o cancelamento das tarefas executadas em paralelo. O modelo de cancelamento usado na programação paralela é o mesmo usado na programação assíncrona. E nesta aula eu vou abordar o assunto, mas eu não estou considerando todos os cenários e fatores que podem alterar e afetar o comportamento da aplicação e do cancelamento da tarefa. Assim, para cenários mais complexos, eu sugiro que você consulte a documentação oficial. As classes dos namespace System Threading Tasks Task e System Threading Tasks Task de T suportam o cancelamento de tarefas através do mecanismo do token de cancelamento. Esse mecanismo ele usa o mesmo modelo unificado para cancelamento cooperativo das operações assíncronas ou síncronas de longa duração que nós já apresentamos na aula de cancelamento das operações assíncronas. E ele funciona assim: o token de cancelamento ele invoca uma ou mais operações que são canceláveis, criando novas threads ou tarefas e passa o token para cada operação. As operações individuais, elas podem passar cópias desse token para outras operações e mais tarde o objeto que criou o token pode usá-lo para solicitar que as operações parem o que estão fazendo. Agora, apenas o objeto solicitante pode emitir a solicitação de cancelamento e cada ouvinte vai ser responsável por perceber a solicitação e respondê-la da maneira mais adequada e oportuna. Então, nas classes task, o cancelamento ele envolve uma cooperação entre o delegate do usuário, que representa uma operação cancelável, e o código que solicitou o cancelamento. Dessa forma, um cancelamento bem sucedido ele envolve o código de solicitação chamando o método cancellation token source cancel e o delegate do usuário que vai encerrar a operação no tempo hábil. Agora, para fazer isso, nós temos duas opções disponíveis que nós podemos usar para cancelar, encerrar uma operação, uma tarefa. A primeira é simplesmente retornando do delegate. Em muitos cenários, isso já é suficiente. No entanto, uma instância de uma tarefa que for cancelada dessa forma vai fazer a transição para o estado tasks status run to completion, que significa que a execução da tarefa ela foi concluída com êxito e não vai fazer a transição para o estado task status cancelled, que indica que a tarefa foi cancelada. Lembrando que o delegate que é usado ao executar uma tarefa, ele precisa ter o código para suportar o cancelamento, ou seja, ele tem que ser cancelado. Então essa seria a primeira opção. Nela, a tarefa vai retornar com status como se ela tivesse concluída com sucesso, embora tenha sido cancelada. A segunda opção é lançar um Operation Cancelled Exception e passar o token no qual o cancelamento foi solicitado. E a forma preferida de fazer isso é usar o método throw-with-cancellation-requested, que vai gerar um Operation Cancelled Exception se o token tiver tido o cancelamento solicitado. Assim, uma tarefa que é cancelada dessa maneira, ela vai passar para o estado Cancelled, diferente da primeira opção. E o código de chamada vai poder usar esses estados para verificar se a tarefa respondeu à sua solicitação de cancelamento. Então essas são as duas opções principais e os seus comportamentos. Então agora eu vou mostrar um exemplo da primeira opção. Eu vou abrir o Visual Studio 2019 e aqui eu tenho dois projetos numa solução. E no primeiro projeto eu tenho o código com o exemplo da primeira opção. Aqui eu tenho um método main e neste método, note que eu estou criando uma instância do token de cancelamento, cancellation token source, e a seguir eu estou criando uma tarefa que vai retornar um inteiro. Para isso eu estou usando um delegate func, onde nós invocamos o método minha tarefa, passando o nome, um inteiro que representa o tempo em segundos e o token de cancelamento. Esse método minha tarefa, ele apenas vai exibir o nome da tarefa e o ID da thread onde ela está rodando
rodando, vai informar se essa thread é uma thread do pool de threads, em seguida que ele vai executar um laço, um número de acordo com o parâmetro recebido aqui no método, e aí ele vai verificar se o cancelamento foi solicitado para esse token. Também eu passo o token de cancelamento, olha. E aqui eu verifico. Se foi solicitado, eu estou retornando um resultado -1. Caso contrário, eu estou retornando aqui um valor aleatório, que é um inteiro, né? Esse método ele retorna um inteiro, então aqui eu estou retornando um valor aleatório conforme o número de segundos que eu passar aqui. Que no meu exemplo vai ser 10. Então aqui na execução do método main, após eu criar essa tarefa, então o delegate func, ele invoca a minha tarefa, passa o nome da tarefa, o tempo em segundos e o token de cancelamento, e o retorno aqui do func ele vai ser um objeto do tipo do token de cancelamento. A seguir eu estou exibindo o status da tarefa e somente após isso é que eu estou emitindo um token de cancelamento para a tarefa. Então aqui ó, eu criei o token de cancelamento e aqui eu estou mandando ele cancelar. E aí eu já vou exibir o status da tarefa após emitir o token. Aí eu vou emitir uma mensagem e aqui eu tenho um código que depois eu vou complementar. Então vamos ver isso funcionando. Inicialmente eu vou executar esse método e nós vamos ver o resultado. Ó. Eu estou aqui, eu vou pressionar a tecla Enter e olha aqui o que aconteceu. Vamos entender aqui. Ó. Perceba, ó, o status da tarefa, ó, eu criei o token, criei a tarefa e aqui ó, status da tarefa, ó, a tarefa foi criada. Aí eu emiti a mensagem, emitindo o token de cancelamento. Ó. Emiti o token de cancelamento e olha aqui ó, o status da tarefa. Status da tarefa logo após emitir o token, cancelled. Aí eu falei que a primeira tarefa foi cancelada antes da execução e aqui tech algo para iniciar. Então o que aconteceu aqui? Aqui observe que a tarefa ela foi cancelada antes da sua execução. Isso significa que ó, essa mensagem não foi exibida. Por que aconteceu isso? Então vamos entender aqui. Ó. Esse comportamento é devido porque essa abordagem que eu usei aqui, o token de cancelamento que foi emitido, ele é verificado apenas no início, antes de iniciar a execução da expressão lambda. Então ó, ele não executa isso aqui. Ele já verifica e não executa. E se o token for para cancelar, a tarefa também vai ser cancelada, vai ser colocada no modo de cancelado. E a mensagem não vai ser exibida, essa mensagem aqui, ó, porque eu já criei a tarefa e cancelei, emiti o token de cancelamento. Então aqui, como nós cancelamos a tarefa antes dela iniciar, o framework TPL do Task Parallel Library é que fica responsável por tratar o cancelamento. Então é por isso que esse código não vai ser executado. Então agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou incluir um novo código aqui, onde eu vou executar esse método. Então eu vou copiar e colar o código aqui, ó, e nós vamos entender, tem que parar o meu projeto, né? Então agora eu estou criando uma nova instância do cancellation token source e estou criando uma nova tarefa. Como essa tarefa ela já existia, ela retornou ao pool de threads, então aqui ó, eu estou dando um start na tarefa. Então aqui quando eu criei essa tarefa, ela não foi iniciada. E aqui eu estou usando o mesmo delegate func, estou chamando aqui a minha tarefa do mesmo jeito que eu expliquei anteriormente. Só que aqui agora, ó, eu estou dando um start. Isso agenda a tarefa para execução no task scheduler atual. A seguir, eu estou executando esse laço 5 vezes e exibindo aqui o status da tarefa. Você vai ver que aqui ele vai exibir 5 vezes o mesmo status. E somente após essa execução eu estou emitindo o token de cancelamento. E aí, depois de emitir o token, eu executo esse laço 5 vezes e no final eu exibo, olha, o status e o resultado obtido na execução da tarefa. Então vamos ver agora a mudança no comportamento. Ele vai repetir a primeira parte do código. Então ó, a primeira tarefa foi essa que nós já vimos, agora a segunda tarefa. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. Ó, ele emitiu a mensagem que a tarefa task 2 está rodando na thread ID igual a 4. Ela é uma thread do pool de threads? Ela é true. Ó, ela está no status running, que indica que ela está em execução, mas ainda não foi concluída. Aí eu emiti o token de cancelamento aqui, ó. Aí eu entro para executar o laço. Observe que, mesmo após emitir o token, em 2 execuções ela não foi concluída a tarefa. Então ela continuou rodando e depois, ó, o status da tarefa, run to completion. Ou seja, eu cancelei a tarefa, emiti o tanque de cancelamento, mas o status que ele retornou, ó, foi run to completion.
que indica que a execução da tarefa foi concluída com êxito. E o resultado -1. Por quê? Porque aqui eu estou verificando se foi emitindo o cancelamento, né, para o token e estou retornando -1. Então é por isso que ele está retornando o valor -1 aqui, que ele entra aqui e retorna -1. Então esse é o comportamento exibindo a primeira opção, onde nós estamos aqui retornando no delegate, e observe que obtemos aqui a transição para o estado da tarefa run to completion. Então agora vamos ver um exemplo dessa segunda opção aqui, onde eu vou lançar um operation cancel deception e eu vou usar um throw if cancellation requested para isso. Então eu vou voltar ao meu projeto, vou pará-lo, né? E agora eu vou fechar aqui, vou abrir o Solution Explorer e vou colocar aqui para ser o projeto que eu vou executar. Então aqui, nesse projeto, que é um projeto console, eu tenho o código desse exemplo. Então vamos entender aqui. Aqui no método main, que é o método async, eu estou criando uma instância de cancellation token source, né? E aqui estou definindo uma variável do tipo cancellation token para realizar a propagação da notificação para informar que a operação deverá ser cancelada. Então aqui eu estou propagando o token, que eu crio instância e aqui eu propago. E aqui eu estou usando o método task_run para criar e executar uma tarefa. E aqui eu estou invocando a minha tarefa. E esse método minha tarefa está recebendo o token de cancelamento. A primeira coisa que eu estou verificando é se o token de cancelamento recebido, que foi emitido lá no método main, ele foi emitido para cancelar a tarefa. Se isso for verdade, ele vai lançar um operation cancel deception. E aqui, na sequência, olha, eu vou emitir o status da tarefa, né? E aqui eu vou usar um bloco try catch finally, onde eu vou tratar aqui, a exceção operation cancel deception, exibindo aqui um texto com a mensagem e o status da tarefa, e depois eu estou liberando os recursos. Então aqui eu estou usando o throw if cancellation requested. Naturalmente eu estou passando o token de cancelamento e estou lançando uma exceção que eu estou tratando aqui no meu código. Então vamos ver o comportamento na execução. Eu vou executar, eu vou ter aqui a mensagem para teclar algo para iniciar, então eu vou teclar enter aqui. Então observe o que está acontecendo aqui. Então eu criei o token de cancelamento, propaguei o token, criei a tarefa, e a seguir eu estou exibindo o status da tarefa. Observe que inicialmente ela está no status waiting to run, que significa que a tarefa ela foi agendada para execução, mas ainda não começou a executada aqui, né? A seguir eu emiti o token de cancelamento. Quando eu emiti o token, eu chamei e aqui, ele verificou o token, uma instância do meu cancellation token, e lançou uma operation cancel deception. E aí ele tratou essa exceção aqui, exibiu aqui o nome da operação e olha aqui o status da tarefa, canceled, diferente da opção anterior. Eu vou colocar aqui um breakpoint, vou executar novamente e nós vamos acompanhar aqui o passo a passo. Então eu estou aqui, eu vou pressionar Enter. Então eu estou aqui no breakpoint. Agora eu vou pressionando F11. Então eu criei o token de cancelamento, estou propagando o token, estou criando a tarefa, estou exibindo o status da tarefa. Aqui eu vou emitir o token de cancelamento. E aqui quando eu aguardar a execução da tarefa, ele já vai entrar e como eu passei a instância do cancellation token para cancelar, olha aqui, is cancellation requested é igual a true. Então isso aqui é igual a true. Então ele vai lançar um operation cancel deception que ele está dando aqui. Então se eu pressionar F11, olha, ele vai cair aqui no bloco catch, onde eu estou tratando esse operation cancel deception, vai exibir essa mensagem no console, vai exibir o status da tarefa, que é canceled, e vai liberar os recursos da task que eu utilizei. Então eu vou mandar ele continuar e está aqui. Então aqui nós estamos laçando e tratando a exceção prevista no seu próprio código usando essa segunda opção. E na próxima semana nós vamos continuar com o assunto.